Você também é mãe e sonha em fazer sua transição de carreira, mas não quer deixar os seus filhos se sentindo de lado? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E aqui nesse programa, Mães com Mais Tempo, eu ensino mães a organizarem o seu tempo para crescer na carreira. E se você não quer perder novos vídeos, já assina o canal e ativa as notificações. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 atitudes que eu mudei na minha transição de carreira para não deixar as minhas filhas se sentindo de lado. Vem comigo! Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser a continuação que eu prometi a vocês no vídeo passado, que foi o Mães com Mais Tempo 24. Então, se você perdeu esse vídeo, clica aqui nesse card, assiste o vídeo 24 e depois volta aqui para continuar, tá bom? Bom, o vídeo passado do 24 eu fiz baseado no perfil de uma mãe, minha seguidora, que tem o seguinte perfil: uma filha na faixa etária de 2 a 5 anos, pedagoga e que conta com rede de apoio, ou seja, família, ou empregada, ou amigos, outras mães, para criar a sua filha, que é somente uma. E quando eu perguntei qual o seu maior sonho que você gostaria de realizar na sua carreira esse ano de 2024, ela disse: Ju, eu desejo fazer a transição de carreira do serviço público para o design de interiores. Para esse ano, eu quero iniciar a experiência na área com meu primeiro cliente teste. E depois eu perguntei: o que tira o seu sono quando você pensa no tempo que você tem hoje? E ela disse: a demanda de atenção que minha filha exige durante o dia. Isso acontece com você também? Responde sim nos comentários para eu saber se também bate na sua realidade, na sua porta de mãe que trabalha. Quando eu perguntei: e o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na carreira? Ela respondeu: querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, no vídeo anterior, eu dei 3 estratégias práticas para essa mãe que podem te servir também. E no vídeo de hoje, eu prometi que eu ia contar para vocês com mais detalhes o que é que eu, Juliana, precisei mudar. O que é que eu precisei fazer de atitudes cristalizadas que eu só descobri com muita bater de cabeça, com muita terapia também. E eu comecei a mudar essas atitudes e finalmente eu consegui organizar o meu tempo para fazer esse processo de transição de carreira aqui no Canadá, aqui onde eu moro, depois de 10 anos como professora universitária, como funcionária pública federal, que eu fui na UFPE. E se você está gostando desse vídeo, já está curiosa para ver o que é que vai acontecer, já deixa o seu like aqui embaixo, tá? E se você, no final desse vídeo, não gostar, tudo bem, é só você clicar no botão não gostei. Fica tranquila que a amizade é a mesma. Seu feedback vai ser importante para eu sempre melhorar. Bom, se eu não mudar certas atitudes na minha transição de carreira, o que é que pode acontecer, Ju? Bom, primeiro, mãe, você vai sentir mais estresse do que o necessário. Estresse, gente, na vida todos nós temos. Se você mora numa grande cidade, você tem o estresse do trânsito, tem o estresse do ambiente. Se você está no Brasil, tem o estresse de talvez você ser assaltado na próxima esquina, o estresse de você tá sempre com aquele medo, sempre ter que estar atento se alguém vai levar minha bolsa, meu celular. Aqui no Canadá já tem outras fontes de estresse. O fato é que todos nós temos fontes de estresse, mas a gente não precisa ter um estresse em nível elevado ou acima do necessário e durante muito tempo, porque aí sim esse estresse crônico começa a se tornar negativo para a nossa saúde. E uma das coisas que às vezes a gente não percebe, mas que as pesquisas mostram, é que nós temos uma geração de mães que, embora tenham acesso muito grande a informações como nunca se teve antes, né, por conta das redes sociais, por conta da internet, a gente está se tornando uma geração de mães extremamente estressadas. Né? Já existe, inclusive, um termo chamado burnout materno. Então, burnout, que era o burnout, né, o esgotamento, a exaustão física, mental, causada normalmente relacionada ao trabalho, hoje já existem pesquisas cunhando, né, e utilizando esse termo de burnout materno. Por quê? Porque muitas mães
às vezes em tempo integral, outras por terem o trabalho e o segundo turno ou o terceiro turno da maternidade, estão sobrecarregadas e estão cada vez mais esgotadas ou com problemas de saúde física e mental. Só que existe uma coisa escondida por trás disso, né, além das questões sociais que sim precisam ser olhadas, que são as questões também individuais. O fato da gente ter muita informação não significa que a gente vai se sentir mais tranquila. Às vezes a gente tem um overload, um excesso de informação, que faz com que a gente se sinta ou perdida, porque a gente não sabe que perfil seguir, que dica seguir, que coisas fazer, desde a alimentação, introdução alimentar, desfraude, etc. Então, esse excesso de informações acaba tendo um efeito colateral negativo, né? Por isso você tem que cuidar do seu equilíbrio digital. E também tem as questões individuais, que às vezes você nunca trabalhou antes na maternidade, na terapia, por exemplo, que é o excesso de rigidez, o excesso de autocobrança. Então, quando a gente junta a falta de autoconhecimento com o excesso de informações que a gente tem todos os dias chegando para a gente sobre o que é certo ou errado na maternidade, isso causa uma fonte desnecessária ou além do necessário, né, na nossa maternidade. Né? E isso só nos atrapalha e nos adoece. Além disso, Ju, se eu não mudar algumas atitudes, o que é que pode acontecer? Mais ansiedade, que está correlacionada com o que eu falei, né? Por conta do perfeccionismo doentio, muitas vezes, de querer ser uma mãe profissional maravilha. Né? Então, você fica idealizando qual é a mãe perfeita que você vê nas suas redes sociais, a sua amiga, a sua vizinha, que você tinha uma comparação às suas primas, hoje se multiplicaram por 1000 mães que você segue no Instagram, mais centenas de perfis que você segue sobre como você tem que fazer isso, aquilo outro na maternidade. Então, a gente precisa dosar o que a gente vê no digital, gente. A gente precisa deixar de seguir certos perfis que são gatilhos para essa comparação social, porque essa ansiedade e essa idealização de uma maternidade perfeita só te deixa mais ansiosa, tá? Relacionado a isso, quando você tem mais ansiedade, mais estresse, o que é que a gente acontece? O que é que nos leva? Mais adoecimento mental e físico. Como assim, Ju? Crises de ansiedade, exaustão, que eu acabei de falar, o burnout materno, insônia. Então, insônia não é uma coisa para a gente estar se acostumando e achando que é normal. Pode ser até comum, mas não deve ser tido como normal. Então, se você acorda bastante com seu filho até 1 ano de idade porque ele está amamentando, é uma coisa. Outra coisa é o seu filho já está em idade escolar, o seu filho está indo para a escola, as coisas deveriam estar voltando ao normal, mas você continua se acordando, você continua tendo insônia, então você precisa cuidar e olhar para isso, e não tapar o sol com a peneira. Tá? Dores de cabeça frequentes têm relação com o nível de estresse elevado. Enxaqueca sem causas aparentes. Rigidez muscular tem a ver com isso também. Então, fique atenta a esses sintomas, porque o nosso corpo, a nossa mente, dá sinais, sim, mas que às vezes a gente não quer enxergar, que a gente normaliza, tá? E que se a gente não trata, se a gente não olha com uma terapia, com atividade física, com coisas que vão nos prevenir, cuidar do nosso bem-estar, para evitar que a gente cuide da doença, é fundamental, tá? Então, fique atento, fique de olho e não cale e não tape o sol com a peneira para esses sintomas que porventura você esteja ouvindo e se identificando, tá bom, mãe? Uma outra coisa negativa, gente, quando a gente não muda certas atitudes na nossa cabeça, na nossa forma de agir e comportar também nesse processo de transição, é que às vezes você acaba se questionando assim: poxa, será que eu preciso mesmo voltar a trabalhar depois de ser mãe? Será que não dá para eu rever as minhas contas com meu marido e não voltar a trabalhar e deixar só ele trabalhando? Isso pode acontecer por várias razões, tá? Mas, embora possa parecer, gente, impossível conciliar maternidade e carreira, né, embora haja fases realmente mais complicadas, por exemplo, até 1 ano, né, então quando o bebê está completamente dependente da mãe ou dos provedores e cuidadores, quando a criança entra na escolinha, que vai ter uma adaptação tanto emocional, quanto da rotina, quanto adoecimento, porque pega uma virose uma semana sim, outra não, né? Então, essas fases realmente são mais complicadas. Eu passei por isso, talvez você tenha um filho mais velho, sabe que você tem essa fase complicada, mas que essa fase
passa. Então você que tem um filho muito pequenininho agora, escute com atenção que eu vou lhe falar. E os seus filhos vão crescer. Essa fase que você está agora achando que vai ser eterna, ela não é eterna, ela vai passar. E tudo que você hoje acha gigante, a introdução alimentar, o sono, etc., a escolinha, virose, isso vai passar, mãe. Isso que você pode estar achando que é um monstro vai se diminuir e aquilo que você acha que é intransponível, ou seja, impossível de atravessar, vai passar, tá? E eu digo mais, se você não mantiver a sua carreira, se você abandonar completamente a ideia de ser uma profissional depois de ser mãe, tá? Mesmo que você queira mudar, você pode pensar em um novo ritmo de trabalho, em vez de dar 3 plantões, eu vou ficar com um emprego só e diminuir certos padrões, certas coisas não essenciais na minha vida, ao invés de eu dar aula em 4 lugares, vou dar em 1 ou em 2, tá? Então, sim, esses ajustes, eu acredito que são positivos para a gente equilibrar a maternidade com a carreira, né? De repente, você mudar e fazer uma transição para uma nova área, né? Mas abandonar completamente a sua carreira depois de ser mãe e abrir mão da sua independência financeira, você ter que pedir para o seu marido dinheiro para comprar uma calcinha, eu vou te dizer, minha amiga, você pode se arrepender amargamente se você tomar essa atitude por impulso ou porque você está na exaustão e você não vê mais saída. Pare, respire, não pire e pense em alternativas para que você faça uma transição de carreira que se adeque mais à sua realidade de mãe, ou uma mudança no seu estilo de vida, ou no padrão de vida, ou abrir mão de 3 empregos para ficar com menos empregos e ter uma vida mais normal, mais decente, mais equilibrada, mas que não seja necessariamente você chutar o pau da barraca. Fique atenta a isso, tá bom? Agora, hora das nossas recomendações. O tema do vídeo de hoje é 3 atitudes que eu mudei na minha transição de carreira para não deixar as minhas filhas se sentindo de lado. E agora é hora de pegar papel e caneta. Se você está chegando agora aqui no canal, saiba que esse vídeo é uma verdadeira aula para você, mãe, aprender a organizar seu tempo. Então, para quem quer aprender mais, traz sempre uma caderneta, traz uma canetinha, porque agora é hora de você aprender na prática. E eu vou te dar exemplos de vários erros e acertos que eu, Juliana, cometi nessa minha jornada de mãe, porque a minha vida não é perfeita, né? A vida de ninguém é perfeita. Você pode achar perfeita quando você fica olhando seu filho do Instagram, mas não é, bebê. Não caia nas mesmas ciladas que eu caí. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, tá? E se você lembrou de alguma amiga sua que também está nesse processo de transição de carreira e está angustiada porque não quer deixar os filhos se sentindo de lado e não consegue organizar melhor o seu tempo, compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Porque ela também vai conseguir aprender com a gente. Vamos lá. Atitude número 1 que eu precisei mudar. Eu não preciso ser uma mãe perfeita. Eu, eu preciso apenas ser uma mãe presente. Então, essa mudança, gente, foi a mais importante e a mais difícil para mim. Eu precisei anos, anos no plural, de terapia para trabalhar esse perfeccionismo, tá? Só para dar um contexto para vocês, eu sou filha de um pai que tinha um diagnóstico de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu não tive diagnóstico de TOC, mas eu tive de transtorno de pensamento acelerado. Então a minha mente é assim, é um furacão, tá? Por isso que eu nunca deixo minha yoga de lado, por isso que eu comecei a praticar meditação, estudei, fiz curso, leio, etc, porque é um processo de autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, o fato de você ter um pai, uma mãe que tem algum transtorno de personalidade ou alguma questão relacionada à ansiedade, perfeccionismo, enfim, mesmo que seja apenas um traço de personalidade que você tenha, né, isso não significa que é uma coisa determinista, né? Então,
Sua mãe teve uma história que justificou ela desenvolver isso. Meu pai teve uma história que justificou. Eu acho que a minha avó tinha, na verdade, toque, mas não diagnosticado, né? Porque na época dela, morando numa cidade, mulher, interior, lá em Pernambuco, no sertão, não existia um diagnóstico, né, formal daquela situação. Era simplesmente ela é cheia de mania, né? Tudo tem que estar perfeito, organizado na mesa. Eu lembro que ela ficava virada se a empregada não montasse a mesa com os talheres do jeito que ela queria. Ela passava a mão no lençol 500 vezes para poder ficar perfeitamente lisinho. Se você sentasse, ela dava um pulo, um grito em você, porque a cama dela não podia estar nada além de perfeito. Então ela já tinha provavelmente essa condição, mas nunca foi tratada. Meu pai, por outro lado, já teve a oportunidade de ir para um psiquiatra, de fazer terapia, de fazer yoga, de lidar com essas questões. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: não é porque meu pai e minha mãe têm isso, seja qual problema for, que eu preciso ou justificar os meus comportamentos de uma forma a me vitimizar, né? Ele teve essa situação, teve impacto na minha forma de ser, mas o que é que eu faço com essa carga que eu aprendi? Seja uma carga genética, seja uma carga de um comportamento aprendido. Eu preciso, a partir daqui, eu, Juliana, você que está me assistindo agora, buscar instrumentos para que eu, a partir daqui, a partir das experiências que eu tive, o que é que eu vou mudar? Eu tenho livre-arbítrio para dizer, eu vou construir uma nova história a partir de agora e tratar esse meu perfeccionismo para que eu não leve isso como um traço para os meus filhos. Então, essa é a primeira atitude que você precisa entender. Não é culpabilizar o seu pai, a sua avó, a sua geração, seu tataravô por aquilo que você tem e não fazer absolutamente nada, né? Então, isso é o primeiro recado que eu queria dar para você, tá? Como você vai fazer isso? Primeira estratégia clássica é você buscar uma boa psicóloga ou psicólogo para desenvolver o seu autoconhecimento e enfrentar daqui para frente com clareza e com maturidade uma nova forma de escrever a sua história, tá? Outra coisa que eu queria dizer aqui, gente, é que perfeccionismo não é um traço positivo. Às vezes as pessoas vão para entrevista de emprego e fazem, é porque eu sou muito perfeccionista, é o meu defeito. Quando, na verdade, você está, entre aspas, usando essa capa de defeito disfarçado de algo positivo. Como se fosse assim, eu sou high achiever, eu sou uma pessoa que gosta de atingir muitos objetivos e tudo que eu faço acima da média, eu faço super perfeito. Gente, a verdade é que socialmente, muitas vezes a gente é aplaudido por sermos perfeitinhos. É aplaudido em casa quando a mamãe dá um reforço positivo, às vezes bem intencionado, né? É no trabalho, na escola, quando você tira o seu 10. Eu lembro que eu estudava para tirar 10. Mas você, mãe que está me ouvindo aqui, que é adulta, precisa entender. Ser a filhinha perfeita da mamãe, ser a aluna nota 10 e alimentar enquanto você nesse momento que você está, enquanto mãe, esse traço de perfeccionismo não vai te ajudar, porque o perfeccionismo pode ser um traço doentio, de toque, de um transtorno de ansiedade, e isso precisa ser tratado e investigado, não tapar o solzinho com a peneira, tá? Bom, por que você tem que tratar disso? Porque se você não lidar com o perfeccionismo, pode ter um efeito colateral adverso. Como assim, Ju? Excesso de autocobrança na maternidade e na profissão, ansiedade, insônia frequente, tensão muscular, dores de cabeça e enxaqueca sem causa aparente, que foi o que eu falei no início do vídeo. Então, não alimente perfeccionismo. Mude essa atitude que eu até hoje luto para mudar. Eu não preciso ser uma mãe perfeita, eu preciso apenas ser uma mãe presente. Qual foi a minha mudança, gente? Com terapia, com meditação, com leituras, né? Leituras de autoconhecimento, boas leituras sobre autoconhecimento, não uma leiturinha qualquer safadinha de alguém que não sabe nem onde juntar Léo com Creu, né? Então, leia bons livros de autoconhecimento, de bons psicólogos, né? De pessoas que tenham realmente algo para contribuir para a sua vida. Não vai para o autoconhecimento de meia dúzia de gente que não sabe o que está falando aqui na internet, não. Tem cuidado também, tá? Bom,
O que é que eu aprendi nesse processo, de mudança de atitude, gente, de sair do perfeccionismo para uma mãe mais real, né? Primeira atitude que se revela nessa frase, eu comecei a pensar coisas do tipo: "Ok, eu não preciso mais ser uma mãe 100% presente e doar 100% do meu tempo. Se eu for uma mãe 10% melhor do que a minha mãe foi para mim, já está bom". Então, como é que era a minha mãe? Como é a minha mãe? Como foi a minha mãe, na minha infância? Uma mãe que trabalhava 8 horas por dia, secretária executiva, mas que ela fez algumas escolhas para estar mais presente com a gente. Por exemplo, ela escolheu morar num subúrbio. Ouvi gracinhas de amigas que diziam assim: "Nossa, Conceição, você podia, casada com engenheiro, morar em Boa Viagem, morar em Casa Forte". Quem é de Recife sabe quais são os 2 bairros nobres de lá, né, Boa Viagem na praia e Casa Forte na zona norte. E minha mãe dizia: "Não tô pouco me lixando, minha gente, de morar no bairro A, B, C, D, F, G, H, porque eu moro a uma rua do meu trabalho". E o que é que acontecia como consequência dessa escolha consciente que minha mãe fez? Ela tomava café da manhã com a gente. Ela almoçava com a gente, ela tirava um breve cochilo e voltava para o trabalho, ela jantava com a gente. Então, isso era uma coisa que doía muito nela, porque quando a minha irmã era pequena e ela estava virada, tipo, fazendo faculdade e trabalhando, então ela ficava 12 horas fora de casa, ela ficou nesse momento também de conflito: deixo minha carreira, não deixo minha carreira, eu não aguento mais essa vida de empregada A, B, C, D, F, G, H, e dá um problema com a empregada e tem que mudar, e tem que mudar, e tem que mudar de novo. Minhas filhas estão sendo criadas por empregada e não por mim. E aí uma tia minha disse: "Não, Conceição, você não vai abandonar sua faculdade não, você está louca. Você não lembra do sacrifício que foi para você enfrentar o seu pai, sair da fazenda e estudar? Não, você não vai abandonar sua faculdade na metade. Eu vou", minha tia Narcisa. E aí ela foi, a gente teve uma sequência de pessoas da família, minha bisavó uma época foi, depois foi minha tia, depois foram, minha tia-avó, depois foram 2 tias minhas do segundo casamento do meu avô, que ficavam ajudando a cuidar de mim quando eu era pequenininha, e supervisionar, ficar de olho na empregada, para a empregada não fazer nenhuma besteira com a gente, porque ela tinha trauma das empregadas, das histórias que ela ouvia das amigas dela, etc. E assim ela conseguiu, durante apenas um tempo, por isso que eu digo, é um tempo, gente, que a gente vai se sacrificar para ter um benefício a longo prazo. Ela venceu aquele tempo dos 4 anos na faculdade e ela disse: "Bom, agora que eu terminei a faculdade, eu vou conseguir ter o meu cargo de secretária executiva, agora eu posso começar a fazer algumas escolhas para ter mais tempo com as meninas", tá. Primeiro ainda com a minha irmã. E aí foi quando ela disse: "Não, eu prefiro morar no subúrbio e ter mais tempo com as minhas filhas, e não me desgastar no trânsito horroroso daqui de Recife". E isso é escolha. Então reflita sobre essa situação e pense no que é que você não pode mudar de coisas simples de onde você mora, por exemplo, da proximidade do seu trabalho, de mudar de um escritório para um outro mais perto da sua casa. Isso para quem mora em grandes capitais como Recife, São Paulo, Rio, etc. Isso pode mudar completamente a tua relação com o tempo. Uma outra coisa também que eu aprendi, que eu fiz desde o primeiro apartamento que a gente comprou, foi comprar algo perto da escola, minhas filhas estudarem perto da escola. Então, na primeira escolinha, eu descia do prédio do apartamento e no mesmo quarteirão era a escola da minha filha mais velha, uma escola de educação infantil, Espaço Alegre, lá em Recife. E quando a minha segunda filha nasceu, eu ajustei o horário da empregada na época, ela começou a vir mais cedo, e eu fazia questão de levar a Lucy para a escola e buscá-la na escola, levar no balé e buscar no balé. Parece pouco tempo, mas para ela não era. Ela não teve crise de ciúme com a irmã quando a irmã nasceu. Ela não teve nenhum problema de adaptação com a irmã, porque ela tinha espaços de atenção exclusivas com a mamãe, que era só dela, sem irmã, sem ninguém. Gente, não era que eu passava 3 horas com ela, era porque eu ia caminhando para a escola com ela, não levava de carro assistindo Galinha Pintadinha, entende? Eu ia conversando como foi o dia com ela, voltava com ela, brincava também depois quando a empregada estava com ela, eu brincava de panelinha com ela durante 10, 15 minutinhos antes do jantar, antes da irmã começar a chorar e me chamar para tomar para mamar. Então, eu tive um trabalho na UFPE, na Federal de Pernambuco, em que me permitia ter um trabalho híbrido, diferente da minha mãe. Então já foi uma evolução.
Minha mãe trabalhava 8 horas, mas estava esses momentos que eu falei para vocês em casa. Eu já tive a oportunidade de, além de ter café, almoço e jantar com as meninas, eu trabalhava de manhã na universidade presencialmente, eu vou contar para vocês os detalhes mais para frente, e à tarde eu trabalhava de casa. Então, já tive um trabalho mais flexível, porque 4 horas da tarde eu terminava o meu expediente e eu ia levá-las para yoga, levar para natação, levar para hidroginástica, fazer as minhas atividades físicas e a delas com elas. Eu que dirigia, eu que levava, eu que voltava, né? Então, reflita sobre isso, tá? Para pensar no que é que você pode mudar na sua vida também. Aqui no Canadá, eu pensei, ok, eu estou aqui no Canadá, trabalhando no máximo 6 horas por dia, no máximo, geralmente é 4, 5 horas. Eu faço todas as refeições e cuido da casa sozinha, sem meu anjo da guarda chamado Ivone, que foi minha empregada que ficou comigo 8 anos. Então, não dá para ser uma perfeita. Não dá para ter uma casa perfeita, porque eu não tenho uma pessoa para me ajudar mais. Então, para de idealizar, bebê. No horário da tarde, então, eu vou ter que me dividir entre casa e minhas filhas. Mas no tempo que eu estiver com elas, eu me comprometo, eu, Juliana, comigo mesma, a estar 100% presente e atenta nas refeições, ir buscar da atividade física, ir buscar da escola, ir tomar um sorvete uma vez por semana com elas. Então, são esses pequenos momentos de tempo, gente, que às vezes a gente menospreza, que a gente precisa estar 100% presente. É dirigindo, é comendo sem telas, é dirigindo no carro sem os 4 ou 5 distraídos com as telas e conversando, e escutando música junto, e rindo, e contando as histórias do que viveu naquele dia. Então não despreze esses pequenos momentos, tá? Você não precisa estar 100% do seu dia colado nos seus filhos, tá? Eu posso trabalhar, outra coisa que eu comecei a mudar, sem me sentir culpada por não estar 100% do tempo com elas. A fase de transição já passou aqui no Canadá. Então eu passei por uma primeira fase em Winnipeg que o que eu fiz para ajudar no quarto todos os dias? Enchei os baldes da atenção da minha filha caçula, passei a manhã inteira com ela, levei para brincar, levei para ginástica olímpica, brinquei, fiz almoço, dei almoço, descansei, levei para brincar na escolinha da irmã depois do almoço. Pronto, quando eu chegar em casa, que eu dava a refeição, que eu dava o lanchinho das duas, deixava as duas, 3 anos e meio e 6 e pouco na época, brinca aqui na sala que mamãe vai estudar no quarto, tá bom? Daqui a 45 minutos a mamãe volta. Se precisar, bate lá na porta do quarto. Solução, gente. Foi primeiro atender as necessidades físicas e emocionais delas e depois focando em mim. Isso é uma opção inteligente que você pode fazer para organizar o seu tempo. E lembre-se, não importa se são 10, 30 ou 45 minutos que hoje você consegue tirar conforme a idade dos seus filhos, o que importa é você continuar caminhando sem parar, que foi uma dica que eu falei para vocês no vídeo passado, tá bom? Uma fase 2, gente, que eu passei foi quando a Bianca, que é minha filha caçula, entrou na escola, já mudou, porque aqui é com 5 anos, tá? Que entra na escola. Mas em compensação, é de 8h30 às 2h30. E aí, o que é que eu fiz na prática? Disse, bom, agora tá na hora de eu fazer um outro curso profissional. E aí, eu comecei a pesquisar e fiz um curso online de instrutora de meditação mindfulness. Meditação de atenção plena, porque eu disse, bom, presencial para ir para Toronto vai ser muito caro, eu ainda não consigo me deslocar, as meninas estão muito pequenas, mas se for online eu consigo fazer. E assim eu fiz, né? Outra atitude que eu mudei, eu preciso parar de querer ser tão controladora para mostrar à sociedade como eu sou uma mãe presente e maravilhosa. Isso é uma loucura, gente, tá? Eu comecei a mudar e pensar, eu não devo nada a ninguém. Nem vou ganhar medalha de ouro de mãe do ano por isso. Tá? Eu preciso ser apenas uma guia e olhar para o meu próprio comportamento, mudar a mim mesma. Foi quando eu comecei a fazer o curso da Thelma Abraão sobre parentalidade positiva. Comecei a ler os livros da Thelma e comecei a mudar as minhas atitudes. Tá? Então, quando eu aprendi, gente, a mudar essa atitude minha de ter menos controle, foi uma jornada de altos e baixos, como eu falei para você, foi junto com terapia, junto com leitura, junto com curso de autoconhecimento. Tá? Aos poucos eu fui aprendendo que menos controle da minha parte sobre as minhas filhas significava mais respeito, mais compreensão, menos lutas por poder, menos estresse para mim e para elas, mais liberdade e autonomia para elas. Então, reflita sobre essa primeira atitude. Agora vamos para a atitude número 2. Eu não vou mais dar uma esticadinha no meu horário pessoal só para terminar isso aqui rapidinho.
precisei parar com isso. Alguns exemplos, gente, de erros que eu cometia. Eu ficava checando e-mails ou terminando alguma coisa do trabalho todo santo dia, praticamente no horário da tarde, quando eu deveria estar com as meninas, quando eu mesma tinha dito na minha agenda que eu ia estar com as meninas ou cuidando da casa. E qual era a razão, de fato, disso acontecer? Era o meu próprio excesso de rigidez de pensamento, que é algo que eu luto na minha terapia há anos, né? Então eu tenho uma fala que era muito frequente, que a minha terapeuta um dia falou para mim: Ju, você já percebeu como você fala? Mas é porque eu tenho que terminar isso? O tenho que, na verdade, estava aqui, gente, na minha cabeça. Então, mesmo sem chefe, mesmo sem ninguém me mandando, mesmo sem ninguém me cobrando, na minha cabeça, no meu nível de autocobrança era tão alto que eu me sentia na obrigação de terminar aquela atividade. Então, era apenas uma questão de pensamento, tá? E quais foram os acertos, quais foram as mudanças que eu comecei a fazer? Eu comecei a dizer para mim mesma: se não deu para terminar hoje, eu deixo para amanhã. E hoje, gente, eu faço isso sem um pingo de culpa. Eu comecei a brincar comigo mesma e com os meus pensamentos rígidos, dizendo coisas assim: ah, tem que deixar um pouquinho para amanhã, senão não tem graça. Puf, pegava e pego na agenda a task dentro do Google Calendar e coloco de hoje para amanhã, sem dó nem piedade. Né? Às vezes eu brinco dizendo assim: ah, não, hoje eu vou fazer isso só amanhã, bebê. Beijo, não me liga. Falo isso com a roupa, quando às vezes acumula. Tá? Então eu não fico mais naquela loucura de ficar alimentando o pensamento de autocobrança, tá? Eu simplesmente remanejo aquela atividade que está lá, tasks criadas, né, atividades criadas no meu Google Calendar para o dia seguinte, às vezes para a semana seguinte, conforme o nível de prioridade. Eu paro e me pergunto, que é o que você tem que se perguntar também. Isso é algo urgente, importante ou de média importância? Isso é algo que alguém depende de uma resposta para fazer o seu próprio trabalho? Então, se for alguma coisa que realmente é importante, qual é a dica que eu te dou? Prática. Comece o dia sempre por atividades de alta prioridade. Por exemplo, no caso, quando eu trabalhava na Federal, os e-mails para a equipe de professores da UFPE. Tinha lá 50, 60 e-mails todos os dias que eu tinha que processar. Era a primeira atividade que eu fazia. Eu não colocava aula no primeiro horário. Eu não atendia aluno presencialmente na coordenação. Minha primeiro bloco de atividades, de 7h45 até mais ou menos umas 9 da manhã, era responder e-mails. Por quê? Porque aquilo era alta prioridade. Porque chegava e-mail com demanda de deadline da reitoria, chegava um e-mail com coisas que eu precisava encaminhar para o departamento inteiro, com atividades que tinham deadline e que os professores precisavam receber o quanto antes para poder fazer a atividade e responder. Então, você precisa olhar para o seu trabalho, o que é prioridade, alta prioridade no meu contexto hoje do meu trabalho. E depois você vai no segundo bloco de atividades do dia para atividades de prioridade média, que seriam atividades que idealmente deveriam ser feitas hoje, para não embolar e nem atrapalhar o seu fluxo da semana inteira. E por fim, atividades de baixa prioridade, que se não der tempo de finalizar hoje, está tudo bem deixar para amanhã ou outro dia da semana. Então, isso é que você precisa fazer. E se você, mãe, que está assistindo esse vídeo, quer que eu faça um novo vídeo explicando mais detalhes como fazer essa organização, utilizando esse método de alta, média e baixa prioridade, coloca aqui nos comentários: sim, Ju, eu quero um vídeo sobre isso, que eu faço um novo vídeo para você, tá bom? Terceira e última atitude: a disciplina é a chave da minha liberdade. Gente, disciplina não é sinônimo de rigidez, nem de pensamento, nem de comportamentos, como no exemplo que eu falei antes, tá? Então, alguns exemplos de atitudes de rigidez que eu tinha e que talvez você tenha. Eu posso estar doente, mas eu tenho que fazer isso hoje. Eu não faço mais isso. Se eu estou doente, ou com uma cólica muito forte, ou com a fadiga intensa, eu, Juliana, vou me permitir tirar o dia para descansar, sim, eu sou humana. Amanhã eu continuo. Hoje, por exemplo, eu decidi gravar esse vídeo hoje, que é uma quinta-feira, quando normalmente eu gravo nas quartas, porque ontem eu não estava bem de saúde. E eu me permiti. E você precisa começar a se permitir isso também. Outra atitude, eu dizia para mim: eu não posso deixar isso para amanhã de jeito nenhum. Hoje eu penso: ok, se isso não é de alta prioridade, se ninguém vai morrer, nem o mundo vai se acabar, eu vou deixar isso para finalizar amanhã.
Simples assim. Então é como se eu estivesse disputando, né, ou discutindo com os meus próprios pensamentos de rigidez. Isso é um exercício, gente. É um exercício que a gente vai praticando feito um músculo para ele ir se fortalecendo, a gente ir questionando esses pensamentos automáticos, tá? E exemplos de disciplina que eu tenho hoje? Eu tenho clareza do que é meu horário pessoal, do que é meu horário de trabalho, e eu não fico, gente, mais entrando no meu horário de cuidar das meninas e da casa, que no meu caso aqui é à tarde, ou de descansar, que é meu horário da noite. Depois das 7h30 da noite não me chama para fazer nada, né? E aí você pode estar se perguntando assim: Ju, então você é um exemplo de disciplina de um atleta de alta performance. Você nunca entra no seu horário de descanso pessoal. Gente, depende. Lembra? Eu sou humana. Então, essa semana, por exemplo, eu tinha uma atividade que era alta prioridade para uma pessoa da equipe, que ela só tem a quarta-feira, porque ela trabalha na minha equipe, mas ela tem 2 filhos que são gêmeos que estão com ela em casa, que tem menos de 2 anos. E ela só tem a quarta-feira e o sábado para trabalhar. Quarta, porque uma irmã dela vai ajudar ela em casa, e o sábado de manhã, porque o marido trabalha, tá em casa, e ela vai para o escritório do marido, o home office, que fica no outro espaço em casa, e ela tem só esses 2 dias para trabalhar. E aí, quando foi na terça à tarde, eu digo, gente do céu, me esqueci de finalizar. Passei batido na organização da atividade de Paty e na liberação dos arquivos no Drive. Eu sabia que, se a gente está 4 horas de fuso horário de diferença, se eu fosse fazer isso só na quarta-feira de manhã, que eu não começo a trabalhar às 6 da manhã, significava 6 e 4, 10 da manhã. Ela ia perder um horário nobre para ela, de 8 às 10 da manhã, porque eu não tinha liberado os arquivos no Drive e finalizado um roteiro de uma atividade dela. Então, diante daquela situação extraordinária e de alta prioridade, eu decidi, com clareza e com calma, ok, eu vou encaixar essa atividade depois do jantar. Antes de colocar a Bianca para dormir, que é de 8h30. Ela sabe que é o nosso horário e é meu compromisso com ela. E hoje, extraordinariamente, eu vou tomar o meu banho depois que Bianca dormir. Isso é uma atitude madura, em que você entende que aquilo é uma situação extraordinária, que aquilo tem uma alta prioridade, que aquilo é importante para a sua equipe, para o seu trabalho, para a sequência de atividades, e você escolhe, não por culpa, entende? Mas por uma clareza de que aquilo demanda uma ação extraordinária, e você segue e faz, tá? Então, gente, entenda diferenciar o ordinário do extraordinário, tá? O que é extra? Filhos adoecem, filhos nos acordam de madrugada, ficamos menstruadas, nós adoecemos também. Então, a gente pode sim esquecer de algo que é importante, de alta prioridade, porque errar é humano. Então, entenda, disciplina pode ser importante para você ter mais liberdade. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre 2 situações que essa mãe trouxe para mim, que é como organizar o seu trabalho quando você tem um trabalho com horário híbrido, ou seja, uma parte do seu trabalho em casa e uma parte no escritório, e como você pode, mãe, organizar em uma situação 2, quando você for uma microempreendedora que trabalha em home office. Então, não perde o próximo vídeo, que eu vou falar com exemplos práticos o que é que você pode fazer nessas 2 situações, tá bom? E se você não quer perder o vídeo, assina o canal e ativa as notificações no sininho, porque aí o YouTube vai avisar a você por e-mail e pelo canal do YouTube que tem vídeo novo, tá? E para continuar aprendendo, não deixa de fazer isso, tá bom? Porque tem continuação dessa aula na semana que vem. Agora, hora da revisão. Tema do vídeo de hoje: 3 atitudes que eu mudei na minha transição de carreira para não deixar minhas filhas se sentindo de lado. Hora de pegar papel e caneta se você não pegou, hein? Atitude 1, eu não preciso ser uma mãe perfeita, apenas uma mãe presente. Atitude 2, eu não vou mais dar uma esticadinha no meu horário pessoal só para terminar isso aqui rapidinho. Atitude 3, a disciplina é a chave da minha liberdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, e se você quiser que eu te ajude mais, escreve aqui nos comentários. Qual a sua maior dificuldade para organizar seu tempo para crescer na carreira depois de ser mãe? Abraços quentinhos meus daqui, diretamente do Canadá, e também um abraço da minha pedidora de abraços para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.